À medida que se aproxima o dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições, temas e assuntos ganham destaques nas redes sociais. Para falar sobre os assuntos mais comentados e que geram engajamento nas redes sociais sobre as eleições presidenciais, nós conversamos agora com Pedro Barciela, que é analista de redes sociais. Olá, Pedro Barciela, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer em falar contigo. Olá pessoal, o prazer é todo meu, sempre muito bom poder compartilhar um pouco de informação, conhecimento, ouvir, aprender um pouco mais também, fico aí à disposição. Maravilha. Pedro, vamos falar dos assuntos que estão gerando engajamento aí nas redes sociais, ao passo que se aproxima aí a eleição. Não tem como diferenciar, porque muita gente se fala, a eleição está aí na boca de todo mundo, na mídia o tempo todo. Temas relacionados às eleições presidenciais é o que vem gerando mais engajamento, mais discussão nas redes sociais, é isso mesmo? Olha, vai depender muito da plataforma, vai depender muito do dia, né, do que tem em pauta ali, mas de fato a gente tem uma crescente nos últimos meses, né, desse interesse pelas eleições. A gente compara isso ou correlaciona até mesmo com pesquisas eleitorais e a gente vê que o interesse nas eleições nesse ano está muito acima e num período muito anterior ao que normalmente era o padrão, né, do interesse das pessoas, aquele foco ali na reta final. A gente vê que essa preocupação, esse interesse pelas eleições, ele vem já de um período muito grande. Isso é resultado de um cenário onde crises foram se sobrepondo, né? Então, a gente tem a pandemia com uma atuação pífia do governo federal, a gente tem depois a CPI da pandemia, então a gente vem numa série de eventos que foram quase se sobrepondo e que culminam aqui no ano de 2022 com maior interesse, de fato, no cenário eleitoral. E a gente vai ver isso de certa forma, adentrar outros campos, né? Pode ser até contaminar alguns outros debates, como é de fato, por exemplo, com o BBB, a gente viu lá no começo uma correlação muito grande. A gente vê com festivais, o Lollapalooza, a gente teve picos de menções com o Fora Bolsonaro, as manifestações de públicos e artistas. Com o Rock in Rio, a gente viu a mesma coisa com o que ficou chamado ali, constatado da audiência chamando Anitta, né, que era uma alusão às críticas ao presidente Bolsonaro. Então a gente vê uma correlação aonde o tema política ele passa a adentrar outros debates também. Isso é bem interessante, acaba muitas vezes expandindo o alcance desse debate sobre as eleições, sim. E dentre esses temas políticos e eleições, queria te perguntar, Pedro, sobre o caso dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Parece que esse termo, né, cumprido desse jeito, foi um dos termos mais procurados nos últimos tempos, né? Ele figurou ali entre o topo de assuntos do Twitter por um bom tempo, né? Sim, sim. E o que eu acho mais interessante, que eu interpreto como mais interessante em episódios como esse, é o quão eles perduram, né? Muito mais do que eles atingirem um pico. Aqui a gente tem um certo conflito de visões de mundo, né? A gente tem ali na década de 80 e 90, sem ainda um peso tão grande da internet, a gente tinha muitas vezes no período eleitoral aquela ideia de que uma catarse definiria a eleição. Então, um evento único poderia mudar completamente o rumo da eleição, uma denúncia, um episódio, um escândalo. Com o advento das redes sociais e com o modelo de campanha que tem o seu auge lá em 2018, e o bolsonarismo utiliza-se muito bem disso, a gente tem a noção de que um flow, né, uma campanha constante, com denúncias constantes, domina o cenário. E essa denúncia dos imóveis comprados com dinheiro vivo entram nisso, muito mais do que um pico em algum dia específico, a gente vê uma constância aonde vai se enraizando a dúvida, o questionamento e as críticas ao governo Bolsonaro e à família Bolsonaro, justamente por essa compra, porque dentre muitas denúncias que nós tivemos, e a imprensa deu atenção, com rachadinha, peculato, enfim, muitos termos que, vamos ser sinceros, em algum momento eles fugiam um pouco à compreensão das pessoas, né? E quando a gente faz uma correlação entre petrolão, mensalão e outros termos adotados por grande parte da imprensa e compara com rachadinha, ou ão com inha, isso acaba passando uma imagem que acaba no dia a dia das pessoas causando alguma comparação ali que diminui o peso do que isso teve. E quando a gente compara agora com o escândalo da compra de imóveis com dinheiro vivo, é algo que é fácil assimilação, por mais que a pessoa não tenha uma profunda noção do que está acontecendo. Então,
ninguém conhece uma pessoa que comprou uma casa em dinheiro vivo, né? Quanto mais dezenas de imóveis. Então, são informações que para o desespero, acredito eu, de uma campanha como a campanha de Bolsonaro, são informações que elas vão... É aquela semente que é plantada na cabeça do eleitor, sabe? Muito mais do que um pico de menções ou um escândalo, a pessoa olha aquilo e fala, caramba, olha o que ele fez. Então, esse tipo de construção nas redes, eu acho que elas têm um efeito muito, muito potente por elas perdurarem muito mais do que gerarem um pico, né? E isso vem acontecendo, de fato, com esse caso das casas compradas, dos imóveis comprados com dinheiro vivo. Pedro, você trouxe esse assunto depois do questionamento da Ana, do tema dos imóveis comprados com dinheiro vivo, mas eu queria te perguntar, para além disso, né, como que, para os analistas de redes sociais, consegue identificar, por exemplo, se a interação, se o engajamento é real ou é feito proporcional a, digamos, robôs, por exemplo, para elevar o nível de engajamento de certos assuntos, por exemplo, religião, por exemplo, emprego, saúde. Como é que vocês avaliam essa questão, Pedro, de engajamento, se é real ou se é robô? Perfeito, perfeita pergunta. Essa pergunta é muito interessante porque a gente precisa muitas vezes voltar algumas casas para tentar interpretar, né? Eu parto de uma análise que vai pelo perspectivismo das redes, né? No que consiste? Consiste no fato de você só existe nas redes sociais se alguém está te vendo, se alguém está interpretando, se alguém está interagindo com você. Eu sempre brinco que se eu tiver 15 mil robôs lá no interior do Piauí falando sobre os benefícios da macaxeira, dificilmente, por mais que eu tenha um volume enorme de robôs, isso vai ser uma pauta que vai ser debatida pelos usuários ou que vai pautar o debate. Então, muito mais do que entender se quem fala é robô ou não, as nossas análises partem do pressuposto de que a gente precisa entender se os usuários reais estão de fato reverberando aquilo, né? E o problema do bolsonarismo hoje é que ele não consegue fazer a sua mensagem extrapolar para além do próprio bolsonarismo. Então, por mais que ele queira falar sobre Auxílio Brasil, sobre auxílio emergencial, ele tem uma enorme dificuldade que é o bolsonarismo hoje ele não fala para além do próprio bolsonarismo. Aí uma comparação que eu faço é aqui em São Paulo, lá em 32, quando São Paulo entra em guerra com o resto do Brasil, eles utilizavam, por falta de armamento, por falta de munição, um equipamento que se chamava matraca. A matraca basicamente simulava o efeito de uma metralhadora e na trincheira o adversário não sabia se o paulista estava atirando, se o paulista tinha munição ou se de fato não tinha ninguém armado ali. O bolsonarismo ele tem um costume de fazer isso nas redes sociais. Por mais que eles sejam um volume reduzido de usuários em determinada pauta, eles emulam uma produção de conteúdo e de interações muito maior do que de fato eles são em proporcional ali aos usuários bolsonaristas. Então quem está do outro lado, se não tiver um acompanhamento de análise de redes, um acompanhamento do cenário eleitoral, vai de fato achar que o bolsonarismo muitas vezes ele é maior do que é. Mas quando a gente faz essa análise, pensando aqui na análise de redes, comparando com uma série histórica, a gente vê que o bolsonarismo, ao longo do último ano e meio, ele tem uma dificuldade enorme, seja de pautar o debate, seja de propor e dialogar para além do próprio bolsonarismo. Então, essa questão do se são robôs, se são perfis com comportamento automatizado ou não, acaba ficando de fato num segundo plano, porque nós temos outras maneiras de interpretar e quantificar e até mesmo qualificar essa informação, como ela está circulando e para quem, principalmente, ela está circulando, né? Pedro, queria te perguntar agora sobre a relação entre as mídias na rede. Por exemplo, os debates televisionados em canais abertos, que aconteceu já na Band, agora recentemente do Estado de São Paulo na Cultura também, e que vai se prosseguir, né? Tem um debate marcado para a Rede Globo, que tem uma grande audiência. Queria te perguntar se ainda essa TV aberta tem reflexo nas redes, como isso reflete? Você mesmo desenvolve uma nuvem, né, de assuntos sobre o que pegou, o que não pegou nesse processo. Queria que você comentasse sobre isso. Perfeito. Bom, tem alguns episódios que é interessante a gente ponderar o tamanho, né, dessas mídias. Quando a gente fala de Globo, é de fato, a gente analisa o Jornal Nacional, por exemplo, né, a entrevista dos candidatos. Por si só, essa participação no horário nobre na Globo, ela já permitia ali que os temas extrapolassem para além da polarização, muitas vezes, né? Então, a Globo em si, com o horário nobre, ela tem um alcance que talvez nem mesmo o debate vá ter
em comparação com o Jornal Nacional. Então, o ponto da virada é exatamente esse, esses debates, como eles reverberam para depois do próprio evento, né? Então a gente teve, por exemplo, lá no debate da Band com os presidenciáveis, é interessante a gente observar que o desempenho de Jair Bolsonaro naquele debate, até aquele ataque machista dele contra a jornalista Vera Magalhães, não era um desempenho ruim. Então a gente podia muito bem imaginar ali um cenário onde, passado o debate, o bolsonarismo conseguiria trabalhar com cortes, vídeos, imagens que exaltassem a participação de Jair Bolsonaro no debate. Porém, o Jair Bolsonaro tem um problema que é Jair Bolsonaro, e ele fez questão de minar todo e qualquer esforço que a campanha fizesse para promover ele. Isso vai acontecer depois, curiosamente também, com o 7 de setembro. O 7 de setembro foi uma ação bolsonarista ali pensada também, a gente não tem como deixar esse cálculo de lado, no impacto que aquilo teria na imprensa, a cobertura que a imprensa faria sobre o 7 de setembro, a atenção que seria dedicada por jornais, jornalistas, pela imprensa ao 7 de setembro. Tudo ia bem se não fosse algo que era, de certa forma, esperado e planejado há 50 anos, que era a morte da rainha da Inglaterra. Desviou completamente o foco do debate nas redes sociais e, de certa forma, interrompe justamente esse efeito maré que acontece pós-eventos grandes, seja na imprensa, seja no dia a dia. Então, o bolsonarismo ele não conseguiu explorar aquilo lá. Quando a gente fala do debate da cultura com os governadores, candidatos a governador aqui em São Paulo, a gente também vê isso muito bem. A gente teve uma audiência baixa durante o debate, mas no pós-debate a gente vê o estrago que aquela atitude machista do deputado bolsonarista causou na campanha de Tarcísio, causou na campanha do próprio candidato, e como isso impediu, de certa forma, que o bolsonarismo utilizasse recortes, trechos que seriam explorados no pós-debate, né? Então, pensando na Globo, pensando na mídia, a gente tem que ter a ideia do peso que eles têm ali na hora, e isso é inegável, né? Mas também tem esse pós, e esse pós talvez seja onde o bolsonarismo vem encontrando mais dificuldade por causa do próprio bolsonarismo que tropeça no próprio pé ali no pós-eventos como esse, né? Pedro, você tocou nesse assunto dos debates, o que são recortados e depois repercutidos nas redes sociais. E aí, esse exemplo que você trouxe, tanto da Bandeirante, do ataque machista do atual presidente, a jornalista e também a Vera Magalhães. E no debate dos pretendentes ao cargo de governador do estado aqui em São Paulo, isso é que ficou mais evidente o pós-debate, porque no pós-debate ninguém falou sobre educação, mobilidade urbana, transporte, emprego, saúde, educação. Esses temas que são tão importantes ficaram de lado, mas o foco nas redes foi exatamente isso, essa questão do Douglas Garcia, em referente, mais um ataque à Vera Magalhães. Como é que a gente mede isso, entendeu? Deixar um assunto que para o eleitorado seria tão mais importante, que propostas esses candidatos oferecem, né? O que pretendem fazer em temas importantes para o Estado, e do nada o que ganha destaque esses ataques machistas do deputado a jornalista. Tem como mensurar isso? Tem sim. São temas que naturalmente e felizmente, eles acabam ganhando um peso que é de fato necessário, né? Porque não são eventos isolados se a gente parar para analisar essa série histórica, né? A ação machista do Bolsonaro contra a jornalista Vera Magalhães, a ação machista do deputado contra a mesma jornalista, elas entram numa série histórica que é uma marca do bolsonarismo, né? Não tem como a gente fugir disso, justamente por isso o debate se pauta por isso. Se a gente pegar, nessa semana, a gente teve as agressões que foram relatadas pelo candidato Ciro Gomes lá no Rio Grande do Sul, a gente teve o candidato a deputado Guilherme Boulos relatando que foi ameaçado por arma de fogo, a gente teve o episódio envolvendo a dona Ilza aqui no interior de São Paulo, que foi atacada por um bolsonarista. Então, enfim, o outro petista que foi morto com golpes de faca no interior do Brasil. São vários episódios, né, que compõem o bolsonarismo. Então, é interessante a gente observar que, de fato, esses temas são muito mais importantes para o Brasil como um país, como ideia de nação, economia, saúde, emprego, educação. Mas o que nós temos hoje, o que está dado, é a violência, né? É um lado que se propõe desde 2018 a aniquilar o outro lado que ele entende como inimigo e não como adversário político. Então, nós temos, de fato, esses outros temas que são muito importantes
para a sociedade, mas eu entendo que parte da imprensa, de fato, nesses últimos 8 meses, entendeu que a polarização ela não se dá entre o PT e o bolsonarismo, né? E sim a um lado tentando aniquilar o outro lado. E o outro lado não é o PT. O outro lado é a imprensa, é quem pensa diferente, é quem expõe ideias. Isso acaba se sobrepondo porque o outro lado disso é a barbárie, né? Então se sobrepõe de fato, não tem como negar. É isso, então, conversamos com Pedro Barciela, que é analista de redes sociais com foco em política. Pedro, muitíssimo obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, pessoal. Fico à disposição. Muito bom conversar com vocês. Abraço. Abraço.